Você já passou por algum momento que tudo parecia dar errado? Eu creio que todos já passaram e irão passar de novo, e quem não passou irá passar. Pois a Bíblia adverte: todos, todas as coisas que acontecem é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a seu propósito. Então, as coisas que acontecem cooperam, sim, para o bem daquelas pessoas que amam a Deus, não para todas as pessoas. Aquele que segue a Cristo vive e propaga o amor por onde passar. Às vezes aquelas coisas ruins acontecem por livramento, para tirar de uma confusão, para engrandecer lá na frente. É Deus agindo. Já naquelas pessoas que só vivem por viver, creio que as coisas são fruto de suas plantações. Então, para aqueles que amam a Deus, sim, Deus protege, com certeza. Vamos lá refletir este dia com Deus. A voz do pastor Gilson Oliveira. Palavra de Deus, Bíblia na essência. O único caminho que nos leva à eternidade. Cria neste Deus de amor, mas também de justiça. Vamos vigiar e vamos plantar semente que dará frutos. Vamos que vamos. Olá, graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família. Uma pergunta: você já passou por um momento assim que tudo parecia dar errado? Imagino que sim. Isso acontece, e infelizmente acontece muitas vezes. De repente é um carro que quebra, o dinheiro que falta, doença na família, um plano que a gente faz, porém não consegue realizar. As dificuldades muitas vezes nos fazem questionar por quê. A palavra de hoje nos ajuda a entender alguns desses porquês. Vamos ao texto, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse verso é muito amado e utilizado pelas pessoas de maneira geral. Muitas vezes é até um jargão entre os cristãos. Não fique assim, faz parte. Todas as coisas cooperam para o bem. Se um indivíduo perde o emprego, se um jovem termina um namoro, ou se alguém precisa trancar a faculdade, existe sempre o lembrete. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, muitos não entendem com profundidade essa mensagem de Paulo. Boa parte das pessoas usa enfaticamente só a primeira parte, todas as coisas cooperam para o bem. Mas o verso não termina assim. A garantia de que tudo ocorre para o bem não é para todas as pessoas. A parte final do verso explica que é somente para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que se eu não amo a Deus e não vivo segundo a sua vontade, eu não usufruo dessa promessa. Amar a Deus é muito mais do que falar, é viver. Jesus afirma no Evangelho de João que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, ou seja, nós vivemos em harmonia com a sua vontade. Não existe amor verdadeiro sem compromisso, sem obediência. E o que seria o propósito de Deus? Porque o texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito do Criador é salvar a humanidade. Foi por esse propósito que Jesus foi enviado para morrer em nosso lugar. Ser chamado segundo esse propósito é viver como Jesus, servindo e trabalhando para resgatar os perdidos. Lembra da história de José, aquele moço de Canaã que viveu no Egito?
José foi vendido por seus irmãos, mas Deus o transformou no governador do Egito. Lembra da história de Jó? Ele perdeu tudo o que tinha, mas Deus devolveu tudo em dobro. E Paulo? Paulo sofreu perseguições por Jesus, mas Deus lhe reservou a coroa da vida eterna. Quando você ama verdadeiramente a Deus e vive segundo o propósito de Deus, você pode descansar na certeza de que absolutamente todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Que essa promessa faça parte da sua vida. Lembre-se que as dificuldades do presente, por mais dolorosas que sejam, estão nos lapidando e nos preparando para um futuro muito maior. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Ó Deus, como é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós entendemos, Senhor, que não significa que todas as coisas em si sejam boas, mas de que o Senhor age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que te amam e procuram viver segundo o teu chamado, os teus propósitos. Cumpre essa promessa em nossa vida, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos em ti. É a nossa oração em Jesus.